Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 94, mais uma questão da CESP de 2008, está adaptada. Jogue certo ou errado. A raiz da equação do primeiro grau, x mais 3 igual a 0, também é raiz da equação. Aí nós temos a equação A, a equação B, C e D. Quero saber quais dessas equações possui a raiz de x mais 3. Vamos à solução. Solução. Inicialmente, vamos ver qual é a raiz da equação do primeiro grau x mais 3 igual a 0. Vamos lá? Eu tenho a equação x mais 3 é igual a 0. Qual será a raiz? Bem, para resolver isso, eu vou subtrair 3 dos dois lados. Aí eu ficaria com x do lado esquerdo. Aí ficaria do outro lado menos 3. Quer dizer, passando mais 3 para o outro lado, fica com menos 3. Então, a raiz da equação do primeiro grau é menos 3. Vamos agora analisar a equação A, B, C e D para ver qual delas, se algumas delas, tem como raiz menos 3. Por exemplo, a letra A. A letra A, você tem a equação do segundo grau, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Nesse caso, o coeficiente de x ao quadrado A é igual a 1. O B é igual a 1. E o C é igual a menos 6. Primeiro eu vou calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 AC. Portanto, delta será igual a B ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos o 4 vezes o A. O A é 1, vezes o C, que é menos 6. Você tem o delta igual a 1. Olha, menos 4 vezes menos 6 dá mais, positivo. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, dá mais 24. Portanto, o delta é igual a 1 mais 24, o delta é igual a 25. Observe, então, que o discriminante é 25, ele é maior do que 0. Isso implica que este trinômio do segundo grau, que ele possui duas raízes reais e distintas. Então, podemos calcular essas duas raízes com a fórmula de Bhaskara. No nosso curso de matemática básica, aprendemos que a raiz é calculada com a fórmula de Bhaskara, que é menos b, uma raiz com mais, outra com menos, raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara? Vamos aqui, ó. Aqui nós teremos, então, x igual a, bem, menos o b. O b é mais 1, então fica menos 1. Aí vem o mais ou menos. Raiz de delta é raiz de 25 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, você está com x igual a menos 1, mais ou menos. Raiz de 25 é 5 e embaixo 2 vezes 1 dá 2. Então, nós temos duas respostas. Uma com mais, outra com menos. Vamos lá. Com menos fica menos 1, menos 5 sobre 2. Aqui você tem menos 6 sobre 2. Você tem menos 3. Uma raiz é menos 3. E a outra raiz é com mais. Então, com mais você vai ficar menos 1, mais 5 sobre 2. Menos 1 mais 5 vai dar 4 sobre 2. 4 sobre 2 dá 2. Outra raiz é 2. Então, as raízes vão ser menos 3 e 2. Portanto, como a raiz da equação do primeiro grau é menos 3, ela aparece aqui. Então, quer saber? Julgue certo ou errado. A equação do primeiro grau também é raiz? Sim, ó, menos 3 aqui, ó, menos 3 é raiz. Então, podemos marcar a letra A como certo. Tem como raiz menos 3, letra A certo. Letra A certo. Agora, vamos na letra B.
Para achar a letra B, eu tenho aqui a equação da letra B. Você tem x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Aqui o coeficiente de x ao quadrado é 1. O coeficiente de x é menos 5, que é o b. E o c é 6. Para achar o delta, você vai aplicar a mesma fórmula. B ao quadrado menos 4ac. Delta será o b ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Você tem aqui, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. O delta é 25 menos 24, o delta é igual a 1, é maior do que 0. Portanto, como o delta é maior do que 0, esse trinômio possui duas raízes reais e distintas. Então, vamos novamente calcular essas duas raízes distintas com a fórmula de Bhaskara. Vamos lá, mesma fórmula. É essa fórmula de Bhaskara aqui, ó. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos, nesse caso, x igual a menos b. O menos b vai ser menos 5. Mais ou menos, raiz de delta, o delta é igual a 1. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Você tem x igual a menos 5 dá 5. Mais ou menos, raiz de 1 é 1, sobre 2 vezes 1 dá 2. Nós temos uma resposta com mais, outra resposta com menos. Com o menos fica 5 menos 1 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, uma raiz é 2. E com mais fica 5 mais 1 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, outra raiz é 3. As raízes são 2 e 3. Como na equação do primeiro grau a raiz era menos 3, você observa que era menos 3, aqui a raiz é mais 3, esse trinômio não possui a mesma raiz. Portanto, ele estaria errado. Ele não possui a mesma raiz. É errado. A raiz ali é mais 3, nós tínhamos menos 3. Então, podemos responder aqui errado. Agora, vamos ver a letra C, que é x ao quadrado mais 3x mais 9 igual a 0. Vamos ver a letra C? X ao quadrado mais 3x mais 9 igual a 0. Então, na C, nós temos x ao quadrado mais 3x mais 9 é igual a 0. Nesse caso, o A é 1, o B é 3 e o C é 9. Vamos calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, o delta será b ao quadrado, que é 3 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Você está com delta é igual a 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 vezes 9 dá 36. Logo, delta é igual a 9 menos 36 é menos 27. Esse delta é negativo. O delta é menor do que zero. E você viu no nosso curso de equações do segundo grau que quando o delta é menor do que zero, o trinômio ele não possui raízes reais. Ele não possui raízes reais. Portanto, se ele não possui raízes reais, ele não possui aquela raiz igual a menos 3. Portanto, a letra C estaria errado. Não possui raízes reais, então aquela raiz menos 3 não seria a raiz dele. Podemos voltar lá na letra C e responder então na letra C. Errado. E ficamos com a letra D. Letra D é x ao quadrado mais 3x igual a 0. X ao quadrado mais 3x igual a 0. Vamos na letra D? X ao quadrado mais 3x igual a 0. Então, na letra D,
você teria letra D, x ao quadrado mais 3x é igual a zero. Vamos resolver isso aqui. Bem, quero achar as raízes. Como isso aqui não tem um termo constante, eu vou resolver de uma outra maneira. Eu quero saber quais são os valores de x que fazem com que isso seja igual a zero, que são as raízes. Olhando, eu vou colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, x ao quadrado fica x aqui. 3x fica mais 3, e isso é igual a zero. Como nós temos um produto, os valores de x que anulam isso daqui são os valores de x que anulam cada termo. Portanto, aqui eu teria uma raiz, que eu vou chamar de x', que seria igual a zero. E aqui eu teria outra raiz, que ia ocorrer quando x mais 3 for igual a zero. Nesse caso, é a mesma equação do primeiro grau que eu tenho. Para achar a raiz de x mais 3 igual a zero, passo o 3 para o outro lado, fica x igual a menos 3. Portanto, uma raiz é zero e a outra raiz, que eu vou chamar de x duas linhas, é menos 3. Logo, menos 3 é uma das raízes que eu queria, portanto, a letra D está certo. Certo. Letra D, certo. Letra D, certinho, certinho. Olha a raiz menos 3 aqui. Vamos responder lá? Então, respondendo lá, certo. Logo, a resposta seria da 94, certo, errado, errado. Certo, errado, errado, certo. Certo, errado, errado, certo. Certo, errado, errado, certo. Então, 94, resposta certo na letra A, errado na B, errado na C e certo na D. Essa seria a nossa resposta. Espero que você tenha acompanhado, que você tenha estudado esse assunto no curso de Matemática Básica. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá.